Eu fui do Amanagé durante 12 anos da minha vida. O Amanagé é um trabalho lá no Amazonas, trabalha com indígenas, e agora estou no Nordeste, trabalhando com indígenas do Nordeste. Mas a gente quer falar um pouquinho da nossa trajetória ministerial, para enriquecer o coração dos irmãos, aquecer o coração dos irmãos. Mas eu concordo plenamente com o reverendo quando ele diz que o que de fato aquece o coração do crente é a palavra de Deus, não é verdade, irmãos? A gente gosta muito de ouvir as histórias dos missionários e tal. Aí eu brincando ontem com ele, dizendo assim, eu estou em desvantagem com o reverendo Ronaldo. Ele pegou 17, não sei quantas malárias, eu não peguei nenhuma dengue. Eu não tenho nenhuma história dessa assim para contar, assim, de, estava morrendo com dengue, tal. Não tenho. Mas o que de fato enche o nosso coração, e o reverendo Ronaldo sabe disso, vocês conhecem, devem conhecer bem ele, o que aquece o nosso coração é a palavra do Senhor. E eu quero olhar também para o texto sagrado, na expectativa de que o Senhor possa ministrar o seu coração, ao meu coração, e a gente sair daqui aquecido pela palavra do Senhor. Apresentação verdante. Aí a gente vai se apresentar um pouco, quero mostrar a minha família. Se eu pudesse fazer uma boa apresentação de quem eu sou, eu deveria fazer o seguinte, dizer que sou um peregrino, não possuo nada aqui, faço parte dessa família de Deus. Como o pastor chamou bem a atenção aqui na Santa Ceia, é sempre um momento que emociona o meu coração, aquece meu coração. Eu estava ali sentado pensando, eu já podia ir embora para casa, não precisava nem ouvir esse pastor preto falar, porque o meu coração já está aquecido pelo Senhor em fazer parte dessa família, em fazer parte dessa mesa. Mas me chamam de Iraque, eu sou iraquitã, Carvalho, e tem Carvalho ali, né, pastor? Uma árvore do Carvalho, né? Eu gosto muito. E me chamam de Iraque. Ali é a minha família, a minha esposa Silvéria, aí a loura ali do meio, tá certo? Aí meu carro quebrou essa semana, eu precisei ir numa cidade próxima de Recife, e aí um irmão rico me emprestou um Corolla bem bonitão, sabe? Daqueles bem bonitos. Aí eu disse assim, estou parecendo um jogador de futebol, né? Um negro com a loura do lado num carro bonito. Então é um jogador de futebol. A minha esposa, Silvéria, ela é assistente social, ama o trabalho de cuidado de missionário. Obrigado, meu irmão. Aquela do cabelo vermelho é a minha filha mais velha, Ana Catarina. Ela é estudante de física lá em Recife conosco, mora conosco. E a de cabelo preto é a minha filha mais nova, ela é estudante de arquitetura, ela mora em Manaus, decidiu ficar lá aos 17 anos de idade, hoje ela está com 21. E com 17 anos de idade, quando nós decidimos como família retornar para Recife, ela disse, mãe, eu não quero ir não. Aí Silvéria disse, está brincando. Aí ela disse, não, eu quero ficar em Manaus. Mas por quê, filha? Porque aqui é a minha terra. E minha esposa ficou desesperada, né? Dizendo assim, e agora, o que é que eu faço? Mas graças a Deus nós temos filhas que amam a Jesus, fiéis ao Senhor Jesus, e eu disse para ela, para a Silvéria, olha, a gente não tem motivo para amarrar mais essa menina, como a gente já fez ao longo da nossa caminhada. Ela teve pelo menos umas 10 escolas antes de chegar na universidade, a minha filha mais velha teve 15 escolas antes de chegar na universidade. Então a gente arrastava elas para um lado, para o outro, e agradece a Deus por certo equilíbrio emocional que elas têm, né? Depois de tanta mudança, de tanta insegurança, entre aspas, nessa caminhada de missionário. E aí decidimos deixar ela lá, e ela está lá, graças a Deus, crente em Jesus, membro da igreja lá presbiteriana lá de Manaus, e uma bênção para nós, graças a Deus. A gente esteve nessa aldeia, e dessa aldeia a gente começou a mapear então as outras aldeias que não possuem igrejas plantadas. Então existe um número grande de aldeias
e de indígenas que não são convertidos ao Senhor Jesus. E as poucas aldeias que possuem igrejas, a gente percebeu aquela fala do pastor José João: obreiro no meio do mato, sozinho se perde. E aí a gente começou a perceber o seguinte, irmãos, que igrejas sozinhas, no meio do mato, elas se perdem também. Então, os reverendos que estão aqui, aí mexem muito aí com missiologia, tal, não sei o que. Então tem uma história no meio dos missionários sobre igrejas autóctones, que são igrejas autogovernáveis, autoproclamadoras, ou seja, elas não precisam de apoio de fora para poder proclamar o Evangelho de Jesus, elas não precisam de apoio de fora para serem governadas e são autossustentáveis, ou seja, elas não precisam de apoio de fora para poder se sustentar financeiramente nas suas estruturas. É uma excelente ideia, mas normalmente o que acontece, pastor, com igrejas autóctones, é que elas são independentes. Não há problema ser uma igreja independente, nenhum problema. O problema é que normalmente elas são isoladas. Elas não têm convivência com outras igrejas. E igreja precisa de convivência com outra igreja. Uma comunidade precisa de convivência com outra comunidade. Porque é nessa convivência que elas se fortalecem, é nessa convivência que elas se pastoreiam, é nessa convivência que elas vão se auxiliando nos conceitos teológicos também. Então eu louvo a Deus pela nossa denominação no formato que ela tem, né, de presbitérios e sínodos, que é uma forma que nós temos de nos protegermos, de nos fazermos o pastoreio mútuo e não nos perdermos da nossa caminhada. Então, quando a gente observou isso, essas igrejas no meio do mato, sozinhas, elas vão perdendo o brilho ao longo do tempo, vão perdendo a vibração, vão perdendo o entusiasmo, vão perdendo a convicção da fé, a convicção teológica, e nós percebemos a necessidade de plantar ou de organizar ali naquela aldeia uma escola que preparasse e que ajudasse também os pastores e líderes ali daquela região. Então ali a gente recebe cerca de 20, 30 alunos ali ao longo do ano, 2 vezes ao ano, ali na Colômbia, e fazemos esse trabalho de ensino, de capacitação para plantadores de igrejas e revitalizadores de igrejas. Estamos lá já há uns 2 anos aproximadamente. E deixa eu contar uma história para aquecer o coração dos irmãos. O nosso sonho era que a essas alturas do campeonato a gente já tivesse umas 2 ou 3 equipes de plantadores de igrejas aí partindo dessa escola. Mas nós só temos uma. Mas temos tido ou visto resultados muito bonitos. Há um casal que decidiu então começar um trabalho numa aldeia extremamente resistente ao Evangelho. Eu já estive nessa aldeia, juntamente com o pastor da igreja dessa comunidade, da Macedônia. E nós fomos muito mal recebidos, muito mal recebidos. Ainda conseguimos conversar ali com a liderança, tal, eles sempre de cara feia, mas ainda conseguimos fazer uma oração, e na oração a gente faz a pregação do Evangelho, né? Você ora, uma oração mais longa, e prega o Evangelho no meio da oração, tal, e fomos embora sem nenhum resultado. Posteriormente, a Juvep, que é a agência onde eu estou fazendo parte agora, levou alguns alunos para lá para fazer estágio. E colocou 2 alunos nessa aldeia. E eles foram expulsos de lá. Foram expulsos porque eram evangélicos. Nós não queremos vocês aqui, vão embora todos bêbados. Foi uma situação muito desagradável e tensa para esses alunos. E era então uma aldeia que a gente achava que nunca ia, força de expressão, nunca ia receber o Evangelho de Jesus. E aí eu chego agora, já há 1 ano atrás mais ou menos, descubro que há um casal de alunos dessa escola aqui da Colômbia que estão indo nessa aldeia. E o que mais me impressionou foi a história que ele contou. Ele disse: pastor, eu precisava pedir autorização
ao cacique, ao chefe da aldeia, para poder me instalar lá e pregar o evangelho todo final de semana. E aí ele disse que chegou e estava exatamente no período da festa, e a festa dos indígenas, os irmãos sabem bem, é bebida para homem, mulher e criança. Ficam bêbados mesmo. Ele disse, pastor, eram tonéis da bebida feita de mandioca fermentada. Tonéis, muitos. E todos bêbados. E eu orei com minha esposa e disse, nós vamos entrar. E aí nós decidimos entrar. Descemos do barco, chegou logo uma criança com uma cuia na mão, cheia de bebida, e nos ofereceu. E ele disse, pastor, eu bebi. Esse ensinamento eu não boto na minha apostila de coisa não, viu? E nem estou estimulando os irmãos a fazerem isso. Aí, pastor, e eu bebi. Mas eu tinha orado ao Senhor. Eu tinha orado ao Senhor que eu precisava falar com o capitão, com o chefe da aldeia. E pastor, para chegar no chefe da aldeia, eu tive que sair bebendo, recebendo cuia. Pastor, eu não fiquei embriagado, não fiquei tonto e nem me senti mal, pastor. Assim, senti mal de estômago, porque é uma bebida muito forte. E ele disse que quando chegou no centro da aldeia, o capitão estava lá dançando e aquela confusão toda, bebendo vários tonéis de bebidas. E aí o capitão chega com mais outra cuia e bota na mão dele. E ele pega, toma, e aí o capitão diz assim, agora eu sei que você é um dos nossos. O que é que você quer? Eu disse, eu quero vir aqui todo final de semana falar de Jesus. Porque você é um dos nossos, você pode vir sim. E ele começou a ir todo final de semana. E ele me relata, são 5 famílias já reunidas com eles. E domingo passado, domingo retrasado, eles batizaram 6 batizados já no Evangelho de Jesus. E ele não bebeu mais. Não precisou beber mais. Mas eu louvei a Deus pela vida dele. E se os irmãos perceberem, eu quero convidar aqui os irmãos, o pastor, os pastores e os irmãos que quiserem ir lá em fevereiro, a gente vai estar indo. E aí os irmãos podem confirmar que é um homem sério. Eu não estou falando de um moleque não, estou falando de um homem de Deus, casado, muito bem equilibrado, muito consciente daquilo que está fazendo pelo Evangelho do Senhor Jesus. Próximo, por favor. E o último ministério que a gente está envolvido é chamado de âncora, que é o trabalho de cuidado integral dos missionários. Então a gente, aqui aquelas fotos ali, mostra uma realização desse ministério lá em Recife, onde a gente juntou pelo menos 5 casais de missionários, e normalmente esses casais estão cansados, fadigados emocionalmente, ou ministerialmente, ou até dentro do seu próprio casamento, estão cansados ali, e a gente trata com eles de uma forma muito especial. Essa casa bonita é daquele meu amigo rico que me emprestou o carro. Lá em Muro Alto, onde o irmão estava lá perto de Maria Farinha, Maria Farinha não, de Porto de Galinhas, tem uma casa bonitona, medonha, aí a gente pede a ele emprestado, ele empresta e às vezes até financia também, amém, graças a Deus, né, irmão? A gente colocou 5 casais e depois 9 solteiros, foi uma bênção. No final de julho, eu estava com minha esposa em Mato Grosso, também numa escola de discipulado para indígenas, trabalhando com os missionários que trabalham com os indígenas. Então, a gente faz esse trabalho de pastoreio também. Graças a Deus. Obrigado. Próximo grupo de slides. Eu queria ver com os irmãos hoje, rapidamente, o que eu estou chamando aqui de novo paradigma do trabalho missionário. E eu sei que é um material muito mais específico para quem está, para missionários e tal, mas eu queria que isso ardesse o seu coração também e começasse a perceber
algumas questões naquilo que se fala a respeito de missiologia e eclesiologia. Ou seja, o trabalho missionário e o trabalho da igreja, e a caminhada da igreja. Isso é um assunto que tem aquecido o meio missiológico muito. Qual é a parte da igreja, ou como é que a igreja deve se comportar nessa tarefa de trabalho missionário. E me parece, irmãos, que hoje o trabalho missionário ele tem muito mais força, ou tem muito mais foco e uma caminhada muito mais específica no processo de plantio de igreja do que propriamente da evangelização. Por isso que eu estou chamando aqui de paradigma. No século passado, me parece que o grande roteiro que norteava o trabalho missionário era a evangelização. Então, por exemplo, quando nós pensamos no século passado a respeito de evangelização, lembramos logo de, por exemplo, Billy Graham, né, com suas cruzadas evangelísticas. Lembramos dos nossos trabalhos de igreja, de evangelização dos bairros, e falávamos muito sobre isso. E me parece também que as escolas e as agências se focavam muito em formas, métodos e estratégias de evangelização. Eu lembro quando eu era adolescente, jovem, na igreja lá, presbiteriana, lá em Recife, eu não sei como é que a gente tinha tanta disposição, porque trabalhava, estudava normalmente, como qualquer um de nós hoje, e final de semana era muito duro para crente. Porque no sábado sempre tinha trabalho de mocidades. Aí no domingo de manhã, escola dominical. No domingo de tarde, se juntavam as pessoas na igreja e saía pelos bairros evangelizando a tarde toda, voltava correndo para casa, tomava um banho, corria para a igreja, para o culto jovem, e depois do culto jovem ainda tinha um culto mesmo, e que a gente ficava lá olhando o horário para correr para casa para ver os gols do Fantástico, né? Que ninguém é de ferro. Mas havia assim uma ênfase muito interessante em termos de evangelização. E as escolas missionárias trabalhavam sempre nessa perspectiva. E as mobilizações também para o trabalho missionário era sempre na perspectiva de que precisamos sair para evangelizar as nações, precisamos sair para evangelizar os povos indígenas, para evangelizar e ganhar almas para Jesus, para que elas possam ir para o céu. Amém, graças a Deus. Mas eu não sei se os irmãos perceberam, nessas últimas décadas, a grande ênfase não tem sido mais a evangelização, mas tem sido o plantio de igrejas. Então, todos falam a respeito de plantio de igrejas. Todas as agências missionárias falam em plantar igrejas em outras nações, em outros países. Mesmo o trabalho urbano tem sido muito enfático também no plantio de igrejas. Se fala, não, vamos plantar uma igreja no bairro tal. Eu lembro que quando eu era criança também, se falava muito sobre evangelização no ponto de pregação. Não sei se vocês lembram disso, né? Então, vamos abrir um ponto de pregação no bairro tal. Ou seja, era um ponto onde se evangelizava. E a ideia geral era o seguinte: vamos colocar um ponto de pregação lá, se der certo, a gente monta uma congregação. Se der certo, a gente organiza numa igreja. Então era essa a ideia. Nós não estamos focados no plantio de igreja, nós estamos focados na evangelização. Nós queremos que pessoas conheçam o nome de Jesus. E se alguma coisa acontecer, a gente planta, organiza uma igreja. E me parece que a caminhada hoje, não só em trabalhos transculturais, mas também em trabalhos urbanos, tem sido a ênfase no plantio de igrejas. Então, quando se decide ir para um outro bairro, se decide na perspectiva de que vamos plantar uma igreja. Vamos plantar uma igreja. Mais na frente, a gente quer enfatizar a questão da evangelização nesse processo.
Não há plantio de igreja sem evangelização. Então a gente não está descartando a evangelização. Pelo contrário, a gente quer reafirmar de que plantio de igreja sem evangelização, você pode ter ajuntamento de qualquer coisa. De gente que se junta para sorvetada, para louvousada, até para estudar as escrituras, mas se não houver uma evangelização bíblica, não é uma igreja. Não é uma igreja. Então, igreja só nasce com a evangelização. O que eu estou falando, então, com os irmãos é o seguinte: enquanto no século passado nós olhávamos para um bairro e dizia, vamos evangelizar um bairro, e se de alguma coisa acontecer de diferente, a gente organiza uma igreja. Hoje em dia, nós saímos para aquele bairro pensando, vamos plantar e organizar uma igreja ali. Por favor, próximo. Por isso que eu chamo de paradigma. Não quero parar muito aqui, mas essa é a ideia de paradigma. Foi de um físico, e ele pensando que as mudanças em todas as ciências, elas ocorrem não a partir de acúmulo de conhecimento, mas a partir de mudança de ideia, mudança de percepção. E ele fala que é quase que uma revolução. É como se pessoas estivessem olhando, ou os cientistas estivessem olhando numa direção, e de repente eles começam a olhar numa outra direção e dizem assim, esse é o caminho a ser seguido. Então, quando a gente trata então sobre paradigmas no trabalho missionário, me parece que é exatamente essa concepção. Nós olhávamos nessa direção e hoje nós estamos olhando nessa outra direção. Então, qual é o certo e qual é o errado? Essa ou é aquela direção? É o trabalho com ênfase na evangelização ou é o trabalho no plantio de igrejas? Me parece que isso é uma comparação difícil de ser feita, afinal de contas são outros contextos, outras ideias, outras concepções, e não dá para a gente fazer esse tipo de comparação, quem é mais certo e quem é mais errado. Essa semana a minha esposa está fazendo perspectivas, lá em Recife. Conhece o trabalho de perspectivas? São módulos de disciplinas missiológicas dadas num determinado período ali naquela região. Bom, e aí ela chegou para mim, aí falou assim, por que nós precisamos, como foi a pergunta? Qual é a grande força do trabalho missionário? Para que fazer o trabalho missionário? Aí eu falei para ela, para ganhar almas para Jesus. Ela disse, resposta errada, era para a glória de Deus. Eu disse, amém, irmã. Mas é impressionante, de fato, como concepções e ideias são mudadas ao longo da nossa caminhada, né? Se fosse perguntar no século passado ou tempos passados, né? Por que fazer missões? Não, para que pessoas sejam salvas por Cristo Jesus. Aí hoje não, é para a glória de Deus. Então, são ideias corretas as duas, mas com focos diferentes, em épocas diferentes. Graças a Deus por isso. Pode passar o próximo. Ok. Então, pensando em paradigmas, precisamos pensar também sobre o que é a igreja. E aí eu queria caminhar com os irmãos no texto de Mateus capítulo 16, do versículo 13 ao versículo 18. Vamos caminhar juntos. Mateus capítulo 16, a partir do verso 13. Excelente. Antes de olharmos o texto, deixa eu fazer algumas considerações. O Evangelho de Mateus, ele é escrito na segunda metade do primeiro século, ou seja, 50 anos depois dos acontecimentos. Está lá Mateus escrevendo então o Evangelho. Talvez até já ali no ano 70 depois de Cristo, o David Bosch, ele diz que é um missiólogo, ele diz que possivelmente Mateus estava frequentando uma comunidade lá para as bandas da Síria. Ou seja, eles tinham saído de Jerusalém, naquela perseguição que houve, relatado ali a partir do capítulo 8 de Atos,
A gente vê lá o relato dizendo o seguinte, que todos, exceto os apóstolos, fugiram e saíram de Jerusalém. E à medida que eles iam saindo, iam se espalhando pelo mundo conhecido ali da época, eles iam pregando o evangelho de Jesus e comunidades, ou seja, igrejas iam sendo plantadas ao longo dessa distribuição ou dessa dispersão dos crentes na região. E aí então David Bosch diz que possivelmente Mateus estava numa dessas comunidades ali na Síria. Síria, cultura diferente, povo diferente, costumes diferentes, crenças diferentes. Percebe, irmãos? Uma comunidade que, por causa da perseguição, se estabelece num outro país, vamos chamar aqui dessa forma, para a gente tentar concretizar essa ideia. Uma igreja que, por força da perseguição, ela vai morar num outro país, e nesse país encontra uma população, um povo com uma língua diferente, com costumes diferentes, com religião diferente, e ela está estabelecida ali dentro. Então, não sei se os irmãos percebem essa concepção missionária de gente, ou de uma igreja, ou de um grupo de pessoas que saem de um meio confortável e vai para um meio completamente diferente na sua cultura e nos seus costumes, principalmente na sua espiritualidade, e ali ela precisa ser sal e luz. E aí a proposta desse autor é a gente olhar para os evangelhos não apenas como um livro de narrativa do ministério e da vida de Jesus, mas olhar então para o evangelho como sendo orientações de um pastor, a sua comunidade, a sua igreja, a viverem uma vida de testemunho no meio de povos que não creem no Senhor Jesus. Eu achei interessante e comecei a ler o evangelho nessa perspectiva. E aí eu queria ler esse texto nessa perspectiva. O que será que Mateus estava tentando comunicar? O que será que Mateus estava tentando fazer que a sua comunidade relembrasse a respeito de Jesus e a sua posição e a sua postura dentro de uma comunidade não crente, de uma outra cultura, com uma outra percepção de espiritualidade? Vamos olhar então o texto. Os irmãos estão me acompanhando? Sim? Maravilha, maravilha. Versículo 16, a partir do 13, diz o seguinte: Indo Jesus para os lados de Cesareia, de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Que diz o povo ser o filho do homem? Irmãos, é uma pergunta um pouco estranha, não é verdade? É como se eu chegasse aqui para o pastor Pedro e dissesse: Pastor Pedro, o que é que a turma aqui da sexta igreja pensa a respeito de mim? Não é uma pergunta estranha? Parece que eu estou inseguro com a minha identidade, parece que eu estou inseguro com aquilo que eu sou, mas esse não é um problema de Jesus. Mas percebam a forma pedagógica, a forma de ensino de Jesus ao longo dos relatos dos evangelhos, como Jesus trabalhava perguntas e respostas com um objetivo muito específico. E aí me parece que a pergunta-chave é a próxima pergunta e não essa pergunta. Vejamos então o texto. Versículo 14. E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Resposta certa ou errada, irmãos? A resposta que os discípulos deram, resposta certa ou errada? É equivocada, né? Que Jesus não é um profeta. Mas vós, continuou ele,
Não nessa perspectiva, não era profeta nessa perspectiva aqui. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, qual é a resposta, irmãos? Eita, resposta certa ou errada, irmãos? Certa. Essa é a resposta decisiva para o processo de plantio de igrejas. Essa é a resposta decisiva para a vida cristã. Essa é a resposta decisiva para nós fazermos uma autoavaliação a respeito da nossa espiritualidade. O que é que você diz a respeito de Cristo? O que é que você diz a respeito de Jesus? Qual é a sua percepção? Como você entende a Jesus? Essa é a resposta, essa é a pergunta que nós devemos fazer para nós todos os dias, irmãos. Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para nós? Certa vez, conversando com alguns indígenas lá do Alto Rio Negro, perguntando, por que você é crente? E a resposta foi, porque eu sou um homem batizado, frequento uma igreja evangélica e sou casado com uma mulher crente. Sou crente. Ele tem toda a aparência de crente, se comporta como crente, parece um crente, mas ele não é crente. Ele não é crente. Porque ele não sabe quem é Jesus. A compreensão de Jesus dele está equivocada, ou ele nem ouviu falar, na verdade, quem é Jesus. E o evangelho se estabelece, a igreja evangélica se estabelece nessa resposta: tu és o Cristo, tu és o Salvador, tu és o Filho do Deus vivo, tu és aquele que veio em carne, morreu, ressuscitou, sentado à destra de Deus Pai e há de vir buscar, de nos buscar. Essa concepção da identidade de Jesus e da obra de Jesus na cruz, ela é que é a base da nossa fé. Ela que é a base da nossa igreja, da igreja evangélica, da igreja de Jesus. Fora disso não há evangelho. Fora disso não há evangelho. Fora disso, há ajuntamento de pessoas religiosas, bondosas, talvez com boas práticas, com boas maneiras, mas que não é crente. Se lembra quando eu falei da igreja, da etnia ticuna, da aldeia ticuna lá? Nominalmente crentes. Nominalmente crentes. Professam que são crentes. Se perguntar qual é a sua crença, qual é a sua religião, qual é a sua caminhada de espiritualidade, eu sou crente. Mas de fato, talvez metade daquela comunidade não seja de fato crente. Então essa caminhada de Jesus com seus discípulos, e me parece também que era a intenção de Mateus, era relembrar de fato qual é a nossa confissão de fé, qual é a nossa base teológica para professarmos que somos crentes e que somos a igreja do Senhor Jesus. Versículo 17. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Então observem, irmãos, o que é que está dizendo o texto. Que essa compreensão de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, ela não é produção da cognição humana, não é produção da capacidade lógica ou da capacidade de argumentação ou de criação humana, mas é uma revelação divina. Deus revelou, Deus mostrou, Deus abriu os olhos e Deus fez enxergar quem de fato é Jesus. Meus irmãos, é muito interessante isso. Eu sempre conto a história de uma colega que eu tinha. Eu sou biólogo e trabalhava num laboratório lá pela universidade, e tinha uma menina que trabalhava comigo. E eu pregava o evangelho para ela demais. Pregava, e nada, ela não queria, resistente ao evangelho. Aí fui embora para o Amazonas, voltei, quando eu voltei, encontro ela frequentando lá a minha igreja.
Aí eu falei, está fazendo o que aqui, mulher? Como bom pernambucano, né? Ó, mulher, está fazendo o que aqui? Ela disse, nem te conto, Iraque. Eu disse, que foi? Ela disse, olha, eu saí um dia da universidade, aperreada. Vocês usam aperreada? Não? É. Saí da universidade aperreada, chorando, preocupada com a vida, chateada com tudo. Aí fui pegar o ônibus, subi no ônibus, sentei, o ônibus começou a encher, e aquele calor, aquela agonia toda, e eu ali nas minhas crises, de repente ainda vem uma mulher com uma bolsa bem grande, passa, eu sentada assim, ela passa com aquela bolsa grande, pau na minha cabeça. Aí eu digo, é hoje? E ela disse que olhou para a mulher com a cara bem feia, mas pendurado na bolsa tinha um chaveirinho, um chaveiro, escrito, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ela disse, eu entreguei minha vida ali a Jesus. Aí eu disse, eu perdi para um chaveiro? Com toda a minha teologia, com toda a minha... Um chaveiro, um versículo. Mas sabe o que é, irmãos? Presta atenção aqui. Não é elaboração humana, não é poder de convencimento, não é poder de explicar e reexplicar e defender o Evangelho, mas é o Espírito de Deus que abre os nossos olhos, e aquela mesma mensagem que a gente desprezava, que a gente dizia, nada, é leseira, tal, é um crente chato, a mesma mensagem faz todo sentido agora. És feliz porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas o próprio Deus que revelou. Irmãos, se estamos aqui e se nós sabemos de fato quem é Jesus, foi o próprio Deus quem abriu seus olhos. Vejam que coisa linda. Você não é fruto da instrumentalização de Deus na vida de um pastor, de um evangelista, tal, mas de fato você é fruto da ação do próprio Deus. Deus abriu seus olhos. Então percebam que a igreja, ela é estabelecida numa confissão de fé. Tu és o Deus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a igreja é estabelecida na revelação do próprio Deus. A igreja não se estabelece nas teorias da sociologia. Não é uma tentativa de solução filosófica para uma comunidade, mas é a revelação de Deus da verdade, a verdade. E em tempos de mentiras como nós estamos vivendo, nós precisamos clareza da verdade, e Deus nos revela a verdade. Deus revela. Mas vamos caminhar um pouquinho mais. Diz o texto, versículo 18: também eu te digo que tu és Petros, e sobre essa Petra edificarei a minha eclésia. Aí eu estou me amostrando, né? Mas é outra informação extremamente importante para a gente. O Senhor Jesus está dizendo para Pedro que ele é uma pedra. E se a gente forçar aqui um pouquinho o texto, eu estou falando assim porque tem 2 reverendos aqui, aí a gente tem que ajeitar os reverendos, né? Aí forçando um pouquinho o texto, talvez a gente pudesse até pensar na ideia do apóstolo Paulo de apóstolos, aquela pedra que é lançada, aquele que é lançado. O texto não me dá possibilidades de trabalhar dessa forma não, mas aí eu dou uma forçadinha para pensar sobre isso, né? Assim, é a pedra, é simplesmente uma pedra, proclamadora do Evangelho, mas que o Evangelho, ou seja, a igreja dele se estabelece numa rocha e não em cima de uma pedra. A igreja é estabelecida em cima de uma rocha, e essa rocha é o Evangelho de Jesus, é o próprio Jesus. O Evangelho é o Logos, a palavra confirmada na concretização de Jesus, na encarnação de Jesus. A igreja se estabelece sobre essa pedra. A outra coisa que eu queria chamar a atenção é sobre essa ideia de eclésia.
Então, a eclésia é uma palavra grega composta de duas palavras, uma partícula, ek, que dá a ideia de para fora, e eclésia, ela é um derivado de um verbo chamado kalel, que é chamado, amado. E aí então os estudiosos dizem que a igreja aí, etimologicamente falando, seria aqueles que são chamados para fora. Chamados para fora. Eclésia também dá a ideia de reunião, de ajuntamento. Então a primeira coisa que a gente poderia pensar sobre igreja é que a igreja é, na sua essência, uma comunidade, uma reunião, um ajuntamento. Aí perguntaram para o reverendo Augusto Nicodemos o seguinte: pastor, se eu sou igreja, para que ir para a igreja? Olha que pergunta, pastor. Pergunta de desigrejado, não é verdade? Se eu sou igreja, para que ir para a igreja? E aí o reverendo Augusto diz assim: você não é igreja. Igreja é a comunidade, é a reunião, é o ajuntamento. Ou seja, na natureza da igreja tem a palavra, tem a ideia, tem a essência de comunidade. Não há igreja sozinho. Não há igreja quando nós nos isolamos. E aí, pastor, me dê a liberdade de chamar a atenção de alguns dos nossos irmãos, porque tem sido muito comum por aí pelo Brasil. Não sei se aqui está sendo assim. Mas depois da pandemia, nós começamos com esse instrumento fantástico que precisamos utilizar, né? Não só para evangelização, para que outras pessoas vejam também, tenham acesso, mas também alguns doentes, enfermos que não podem estarem conosco, congregando, participando. Mas, meus irmãos, não existe igreja de internet, não existe igreja online. Existe uma eventualidade: pastor, eu não posso ir mais para a igreja, estou com limitações, estou enfermo, tal, viajei, estou no meio do mato, tal, e eu quero estar junto com meus irmãos. Aí é uma bênção esse instrumento. Mas, meus irmãos, a igreja se estabelece aqui, nessa relação às vezes dolorosa, sim ou não, irmãos? Sim, nos espiamos, nos ferimos uns aos outros, mas abençoada, edificante, chamada pelo Senhor Jesus. Igreja é povo e povo junto, Mas o que me impressiona é que ela é chamada, ou seja, ela é retirada. A igreja é retirada, percebam bem isso aqui, prestem bem atenção. Ela é retirada para a santificação. A igreja é retirada do meio de um povo que não conhece o Senhor Jesus, com valores distantes do Senhor Jesus, para viverem novos valores, novos conceitos, uma nova consciência, mas não para viverem isolados, fora da sociedade. Mas essa igreja, ou esse povo que é separado, que é santificado, que é retirado de um contexto cultural e de valores diferentes, ela é lançada de volta para o meio da comunidade, para ser luz e sal. Isso é muito importante. Isso é muito claro, por exemplo, quando olhamos no capítulo, me ajude aí, viu, pastor, se eu estiver equivocado, capítulo 17, oração sacerdotal de João. Deixa eu só para não ficar no... Deixa eu confirmar só o capítulo. João, oração sacerdotal. 17? Ok. Capítulo 17 de João. Fica muito claro que eu chamo ali daquela oração sacerdotal de oração de envio. É muito claro como o Senhor Jesus está orando por aqueles que foram recolhidos por eles, chamados por eles e são devolvidos à comunidade. É muito interessante também como o Senhor Jesus chama os seus discípulos, relatados no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 3, quando ele chama os discípulos,
ele diz que o texto diz que havia uma grande multidão, ele chama aqueles que ele mesmo quis. Vejam que coisa linda, havia uma grande multidão, e Jesus chama aqueles que ele mesmo quis, ou seja, o Senhor Jesus escolheu do meio da multidão alguns e trouxe esses para perto de si. Então percebam esse chamado, né, essa convocação, essa reunião de pessoas que foram convidadas pelo Senhor Jesus. Estão percebendo, irmãos? Estão percebendo o que é uma igreja? No meio de uma sociedade corrupta, incrédula, o Senhor escolhe aqueles que Ele mesmo quer. Um chamado de Deus, um convite de Deus a participarem dessa mesa. Essa mesa, para mim, ela é muito especial. Esse momento é um momento, para mim, divino. E eu choro toda vez que tem aquelas reuniões de liderança indígena de tudo que é etnia, cada um pintado do seu jeito, com seu cocá diferente, tal, com língua diferente, com jeito diferente, todo mundo reunidos à volta da mesa do Senhor. É a coisa mais linda do mundo. As lágrimas sempre chegam. Somos escolhidos, somos sacados, somos tirados do meio da sociedade para estar com Jesus, para participar da mesa do Senhor. Privilégio. Mas essa mesma comunidade que é chamada à santidade, que é chamada à convivência comunitária, ao corpo de Jesus, à igreja, essa mesma sociedade, essa mesma comunidade, ela é lançada de volta para o meio dos povos que estão na escuridão, para servirem como sal e luz. Eu não sei se os irmãos estão caminhando comigo, se estão percebendo. A igreja, ela é missionária, na sua essência, na sua natureza. Não tem como. Nós somos missionários. Nós somos chamados para perto de Jesus e somos lançados de volta para a proclamação. Evangelho de Marcos, capítulo 3, diz que o Senhor tomou para si aqueles mesmos que Ele mesmo quis e os enviou para pregar o Evangelho e exercer a autoridade sobre os poderes malignos. É impressionante isso. E quando olhamos a caminhada de Jesus com seus discípulos, percebemos essa dinâmica de Jesus com seus discípulos. Ele envia, recebe de volta, recebe os relatórios, depois envia novamente, ele mesmo se faz também enviado, né, como enviado. Capítulo 9 de Lucas, depois os irmãos podem dar uma olhadinha aí, diz que naquele momento, capítulo 9, versículo 51, ele se levanta e vai na direção de Jerusalém. É impressionante o texto. Diz os estudiosos que ali começa um bloco de ensino de Jesus que termina na entrada triunfal. O que o texto está dizendo é o seguinte, irmãos: Jesus se levanta para cumprir a sua missão. O envio de Deus a Jesus para a salvação de todos os povos. Então a igreja, na sua essência, na sua natureza, na sua identidade, é aquela que é retirada do mundo para estar perto de Jesus, para conhecer a Jesus, para aprender de Jesus, para receber de Jesus, e ela é devolvida para a comunidade, para ser sal e luz, para ser testemunha do Senhor Jesus no meio da comunidade. Alguns para mais longe e outros para mais perto. Estou olhando ali. E outras para mais perto, outros para mais perto. Ou seja, alguns têm um chamado transcultural, mas outros têm um chamado para ser missionário. Todos têm um chamado para ser missionário aonde você esteja. Nos vem então, ela colocou aqui a ideia de igreja missional e igreja missionária. E aí eu fiz questão de colocar uma igreja católica aqui, né, o retrato de uma igreja católica aqui, só para provocar os irmãos. Os irmãos, por que uma igreja?
Primeiro, a ideia é que isso aqui não é igreja, né? É um templo, né? Igreja é o que, irmãos? Somos nós, é a comunidade, é o povo reunido. E eu coloquei também porque a primeira citação que eu faço ali é do do Papa Francisco. Ele diz que missionar é sair de dentro de si mesmo e dar o melhor de nós e de Deus. Então, esse termo missional, ele é um termo relativamente recente, e que no Brasil ele tomou uma concepção, um caminho equivocado dos principais autores, daqueles que começaram a pensar sobre isso, ou propor essa nomenclatura. Não sei se os irmãos lembram, mas sempre se falava a respeito de igreja missionária, igreja missionária, igreja missionária. Aí agora, recentemente, começou também essa história de igreja missional, igreja missional, igreja missional. Então a luta que existe entre esses dois termos, de forma muito simples aqui, é a ideia da função e da identidade da igreja. Da função e da identidade. Então, para alguns autores, a ideia de igreja missionária vai dar a ideia de que é uma função da igreja e não a identidade da igreja. Ou seja, a igreja é uma coisa e o trabalho da igreja é outra. Estão percebendo? Então, nós somos igreja. E qual é o seu trabalho? O meu trabalho é fazer missões. Então, isso aqui é missões. É ir, é fazer, é realizar. E por isso que o Papa lá coloca ali, missionar é sair de dentro de si para fazer alguma coisa. Para fazer o melhor de si. Enquanto que a ideia de missional é a ideia de que, na sua essência, a igreja já é missionária. Não é um papel que ela desempenha, não é uma função que ela desempenha, mas ela é missionária. Ela é. Eu gosto muito dessa ideia missional, gosto muito. Mas tem havido muita resistência em alguns dos nossos missiólogos, porque ela chega no Brasil com uma concepção um tanto quanto equivocada. Deixa eu trabalhar com os irmãos sobre isso. Deu a ideia para muitas igrejas que igreja missional é a igreja que é relevante na sua cidade. Esse é um ponto que de fato é, que a igreja missionária de fato ela é bênção perto e ela é bênção longe. Ela é bênção para a sua cidade, mas ela é bênção também lá no meio da Amazonas. Ou seja, quando você envia, nós temos missionários aqui na Colômbia, Nova Zelândia, na Kaiowá com os indígenas, no Oriente Médio. Então é a 6ª igreja de Valadares que está sendo bênção lá. Então eu queria até firmar essa concepção, irmãos, porque muitas igrejas têm perdido essa sensibilidade, e em nome de Jesus não percam não. Vocês não estão pagando alguém para ir para lá não, vocês estão lá. Estão percebendo? Então o relacionamento, a vivência daquele que faz parte dessa comunidade, ou da igreja do Senhor Jesus, estão lá. Mas nós estamos lá porque nós somos um corpo. Nós somos uma comunidade. Então vocês não estão pagando um executivo, estão pagando um empregado, estão pagando um missionário para fazer o trabalho não. Estão percebendo? Por isso que essa ideia de igreja missional, na sua essência, livra essa concepção de que nós estamos pagando alguém para fazer um trabalho. Nós estamos investindo dinheiro para fazer um trabalho. Não é isso não. Nós estamos dentro do trabalho. Eu não posso ir. Tenho família, afinal de contas alguém precisa ficar aqui, ganhar um trocado para poder investir. Mas essa concepção de trabalho missionário como um corpo, como uma estrutura viva, dinâmica. Nós ficamos, nós oramos, nós contribuímos, mas nós estamos lá com o nosso irmão. Eu oro por ele, quando eu posso eu vou lá fazer uma visita a ele. Eu choro por ele quando ele está doente, quando ele está enfermo. Então há todo um apego afetivo nessa relação, e não um apego trabalhista. Um apego trabalhista. Pagamos e ele faz o trabalho.
Mas quais são então as limitações dessa igreja missional? Foi exatamente essa ideia de que é uma igreja relevante no centro urbano. E aí foi uma ideia de uma concepção levantada pelo Tim Keller. Ele dizendo: olha, cerca de 70% a 80% da população mundial nos próximos anos vão estar nos centros urbanos. Precisamos plantar a igreja, então, nos centros urbanos. Ele está certo ou errado, irmãos? Está certo, não está errado não. O problema é que nós esquecemos que mesmo que 70%, 80% esteja nos centros urbanos, existem ainda 20%, 30% que estão no meio do mato, que não receberam nada do Senhor Jesus. E aí nós investimos toda a nossa força, todo o nosso dinheiro, todo o nosso empenho no alcance das cidades, e não no alcance daqueles que estão mais distantes. Então o apelo que eu faço à igreja nessa caminhada missionária é nessa concepção da igreja bênção perto e bênção longe. Igreja relevante na cidade, mas igreja relevante no mundo, enviando missionários para todas as partes. Essa é a concepção. Próximo. Eu coloquei aqui algumas características de igreja, como lugar da graça, comunidade de fé, comunidade dos eleitos, comunidade dos santos, edificação para a habitação de Deus. Aí coloco o texto de Efésios, mas eu coloco também uma citação de Paul Hibbert que eu queria que vocês prestassem bem atenção. Diz o seguinte: a igreja não existe para o bem-estar dos seus membros, nem mesmo existe para si como uma comunidade de comunhão. A igreja existe por causa de quem, irmãos? Bem forte. Por causa de quem? Cristo. E para Ele é o seu corpo, a sua família, a sua comunidade. A sua comunidade. A igreja existe por causa de Cristo. A reunião, quando nós nos ajuntamos, a centralidade deve ser em Cristo Jesus. Não no ministério do pastor fulano de tal, né? Tem aquelas histórias, né? Não, você é de que igreja? Eu sou da igreja tal, do ministério do apóstolo ou do pastor fulano de tal. Não, a igreja existe por causa de Cristo. A centralidade em Cristo. Quando nos juntamos ontem para aquele jantar gostoso, eu comi 2 pratos. Mas foi porque o pastor insistiu. Eu digo: não, pastor, que é isso? Não, tá bom, não, vamos, pastor. Eu disse: tá bom, já que está chamando, aí eu fui para aquilo. Quando nós nos juntamos para esse momento de comunhão, precisamos pensar que nós estamos juntos comendo e tomando Coca-Cola por causa de Cristo. Porque o Senhor pagou esse preço, derramou o seu sangue, e nós fazemos parte então dessa comunidade. Podemos festejar, nos alegrar. O pastor disse: não é culto, não é culto não, estamos aqui para comer, né? Isso é culto também. Estamos diante do Senhor Jesus, celebrando comunidade, como família, alegres no Senhor Jesus. Foi muito bom, muito bom. Fiquei muito feliz de estar aqui com os irmãos, meio com sono, mas feliz. Somos igreja do Senhor Jesus, mas em função do Senhor Jesus. A tarefa da igreja aqui, e como comunidade dos mártires, e comunidade também para reunião de adoração, edificação e comunhão, serviço e proclamação. Deixa eu só ler essa frase aqui de Neil Begin. Diz assim: a tarefa da igreja em relação aos acontecimentos da história mundial não é ser da história mundial, não é ser a regente e a controladora deles, mas ser a serva sofredora e testemunha do Senhor. A igreja não é instrumento do governo de Deus no mundo, mas a testemunha de seu governo mediante a proclamação e o sofrimento. O nosso testemunho, a nossa postura, ela é extremamente relevante. Ela comunica a obra de Jesus na cruz.
e não simplesmente a nossa bandeira moral, política, tentando revelar aquilo que só o Senhor faz através da sua revelação. Eu estou chamando a atenção disso, meus irmãos, porque estamos vivendo tempos de polarização política. E não deve existir no meio dessa comunidade, da comunidade do Senhor Jesus, nenhuma bandeira que seja maior do que a bandeira do Cordeiro. Nenhuma. Nem bandeira vermelha, nem a bandeira do Brasil, nem bandeira nenhuma. Nem do Flamengo, nem do Vasco. Não existe outra bandeira na qual nós devemos de fato seguir. Não existe outra bandeira. Só existe uma bandeira, e a bandeira do Cordeiro. Podemos pensar diferente, ser do Vasco, ser do Flamengo, do Cruzeiro, do Galo, não pode ser do Galo da Madrugada, lá em Recife, dessa não pode ser não,